A guinada, turning point, o que é isso? Para que esse tema? O que isso tem a ver com a gente? A história nos mostra vários momentos em que o inesperado aconteceu e aquilo que parecia estar perdido, quando tudo parecia estar perdido, algo absolutamente inesperado aconteceu e tudo foi transformado. A situação mudou. Uma barreira foi vencida. Uma árvore cortada voltou a ter vida. São metáforas. E aí eu lhe pergunto, você já viveu alguma situação tão difícil, praticamente desesperadora, em que você chegou a achar que tudo estava perdido e não ia ter solução para o seu problema? Alguém já passou por uma situação assim? Eu comentei hoje de manhã que eu não iria comentar em detalhes as vezes em que a minha carreira me levou a situações como essas, né? De ver o dedo da autoridade na minha cara, você vai ser preso. Já era. Não tinha como resolver o problema. Mas aí é que acontecem as intervenções divinas. E se você já passou por uma situação assim, você sabe como é bom receber ajuda, principalmente quando ela é inesperada. Que alívio, não é verdade? E mesmo que você não tenha vivido nenhuma situação como essa, nós olhamos para a história e vemos várias delas. Eu quero aproveitar esse momento para fazer uma pequena recordação dos meus tempos de professor de história naval, inclusive, né? Mas eu vou poupá-los de maiores detalhes. Eu quero apenas citar algumas situações em que efetivamente já estava tudo perdido. Só que não. Lá em 732, Batalha de Tours, no centro da França, os muçulmanos que tinham invadido a Espanha em 711 já tinham conquistado a Espanha inteira. Os visigodos já eram. E eles passaram para o sul da França e começaram a crescer para dentro do reino dos francos. Carlos Martel adotou uma estratégia defensiva, mas os números dele eram muito inferiores aos números dos muçulmanos, da horda muçulmana. Só que aí aconteceu o inesperado. O inverno chegou mais cedo e chegou com força. E os muçulmanos não estavam preparados para isso. Nem para um cerco prolongado, muito menos para um cerco prolongado com chuva e frio. E eles tiveram que ir embora. E Carlos Martel, na hora que eles começaram a recuar, fez um ataque suicida que deu super certo e os muçulmanos só voltaram ao sul da França agora, recentemente. Naquele tempo, não. Mas essa é outra história, né? Mas já que eu falei de muçulmanos, Viena, capital da Áustria, em 2 ocasiões esteve cercada por muçulmanos, agora otomanos, turcos. Em 1529 e em 1683. Da primeira vez, as muralhas da cidade já tinham sido rompidas. Não faltava nada, só faltava entrar e eliminar toda a resistência que já estava bastante enfraquecida. E, inclusive, os otomanos cavaram túneis por debaixo das muralhas, que no meio militar são chamados de minas. Cavaram aqueles túneis e já estavam prestes a entrar na cidade. Aí o inesperado aconteceu. Chuva torrencial, muita chuva, muita. As minas ficaram completamente alagadas. Uma boa parte do exército otomano morreu afogado. E o resto perdeu todo o trem de bagagens. Não tinha mais como sobreviver. E resolveram ir embora, salvo pela chuva. 100 e tantos anos depois, os otomanos estavam lá de volta.
Só que dessa vez, a enxurrada que foi contra eles não foi de água, não. Foram 20.000 cavaleiros poloneses. Os russardos alados, eles prendiam 2 asas de águia. Eu acho que aquilo deve atrapalhar, cavalgar com aquelas asas atrás. Mas o fato é que deve dar uma impressão impressionante, não é? Imagina, aquele monte de gente vindo para cima de você. Não deve ser uma visão muito legal. E os otomanos, fugiram. A carga de cavalaria, a maior carga de cavalaria da história, foi totalmente inesperada. Ninguém sabia, nem os defensores austríacos sabiam que os poloneses estavam vindo em seu socorro. Mas a história mudou ali. Mas isso tem muito tempo, né? Tem. Então, vamos nos aproximar um pouco mais. 1940, Dunkerque. 400.000 soldados aliados, franceses, belgas, ingleses, canadenses, foram encurralados numa praia pelo avanço alemão, seus blindados. Eles estavam perdidos, não tinha mais o que fazer. E então, o inesperado acontece, os exércitos alemães param. Há muito debate sobre por que fizeram isso, eu não vou entrar no mérito. O fato é que pararam, e foi um erro absurdo, porque em 9 dias, quem viu aquele filme Dunkerque, do Nolan, né, do diretor Nolan, excelente filme, mostra isso. Os ingleses mobilizaram tudo que flutuava e mandaram para lá e começaram a encher de soldado e levar de volta para a Inglaterra. E eles resgataram 338.000 soldados em 9 dias, e com a Luftwaffe atacando direto em cima deles, mas a Wehrmacht parada. Aí só jogar bomba em cima, você mata a gente, mas você não conquista o território. E aí você não faz prisioneiro. Milagre. Na época, todos consideraram um milagre, uma intervenção divina, um momento de virada. Mas estamos numa igreja, não numa sala de aula. Então vamos à Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, e nós veremos um grande ponto de virada na história da humanidade. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu comento com você que nós podemos organizar a Bíblia em 4 grandes partes, 2 delas no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento. E essas 4 grandes partes também podem ser, por sua vez, subdivididas em 4 áreas. Então são 16 pontos de virada que nós encontramos na Bíblia. 16 momentos em que Deus interviu. Deus mudou o rumo daquele povo que ele criou, que ele chamou para acompanhá-lo. O que aconteceu com eles, e nós leremos aqui, está ao nosso alcance, porque a palavra de Deus foi escrita para que nós a conhecêssemos e a aplicássemos em nossas vidas. Eu sou fascinado por história, mas conhecer história não muda a vida de ninguém. Mas quando você conhece as promessas de Deus e as aplica na sua vida, a sua vida é transformada. Por isso, ao irmos ao texto bíblico, não vamos apenas com uma curiosidade intelectual, vamos em busca da direção de Deus para nós. Então, Gênesis 6, de 1 a 8, título dessa passagem é A Corrupção da Humanidade. Foi lá no Gênesis, tá? Não é nos dias de hoje, não. Mas, não vou ler tudo, né? Não vou ler tudo porque são muitos versículos e você pode ler depois. Mas a partir do versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração.
Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes, os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de tê-los feito. Pausa. Deus se arrependeu de ter feito o homem? Mas é o que o texto está dizendo. O problema é que lá em Números, capítulo 23, versículo 19, nós lemos assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Opa, estamos aqui diante de uma aparente contradição. Se num texto temos, lá em Gênesis, inclusive, os 2 livros do Pentateuco, da parte inicial da Bíblia. Em Gênesis, Deus falando: me arrependo de ter criado o homem. E lá em Números, Deus não se arrepende. Parece uma contradição, uma aparente contradição, um paradoxo. Como saímos desse paradoxo? Cremos que a Bíblia foi toda ela, independente dos seus autores humanos, foi toda ela inspirada por Deus. Nós cremos nisso e, portanto, Deus não vai se contradizer. Qual é a solução? Entendermos que uma boa parte da Bíblia, não toda, mas uma boa parte da Bíblia foi escrita por meio de recursos literários. Os mais diversos tipos de recursos literários, perfeitamente legítimos. E o recurso literário que acabamos, 2 recursos literários que acabamos de ver aqui nessa passagem de Gênesis 6, um deles é o antropopatismo. Patóis em grego, sentimento, antropos, ser humano, é atribuir os sentimentos humanos à divindade. É o Deus que tem raiva, o Deus que tem inveja, não é só, não, o nosso Deus não tem, tá? Mas, por exemplo, na mitologia grega, os deuses são invejosos, os deuses são ciumentos. É uma projeção sobre a divindade dos sentimentos humanos. Só que, gente, vamos nos lembrar aqui que o ser humano foi criado perfeito por Deus, mas ele caiu. E porque caiu, tudo que nós somos passou por um processo de degeneração. Nós somos seres caídos, nós não somos seres perfeitos. Os nossos sentimentos não são perfeitos. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Então, se temos sentimentos, ainda que precisando de reparos, é porque Deus tem sentimento. Deus sente, Deus se entristece, Deus se irrita. Mas isso não faz sentido. Talvez não faça sentido para você se quando você pensa em Deus, você utiliza os óculos da filosofia grega, em que dizia Platão que o Deus Criador, ele é impassível, ele é indiferente, ele não se envolve com a humanidade. Para se envolver com a humanidade, ele cria os demiurgos, que são seres intermediários para fazer isso. Mas isso, gente, é filosofia grega, não é Bíblia. Aliás, um dos pais da teologia, Tertuliano, lá no finalzinho do século II, início do século III, ele escreveu uma frase muito interessante: o que é que Jerusalém tem a ver com Atenas? O que é que a igreja tem a ver com a academia? Eles têm a visão de mundo deles, nós temos a nossa, mas vivemos numa sociedade muito influenciada pelo pensamento filosófico grego, e por isso a nossa visão de Deus costuma ser distorcida. E não conseguimos entender que Deus tem sentimentos sim, como Jesus teve. Jesus não é o reflexo de Deus? O reflexo perfeito de Deus não é em Jesus?
Olhemos para o Jesus dos evangelhos, ele chorava, ele ria, ele se irritava, mas não pecava, porque ele era perfeito, seus sentimentos eram perfeitos, os nossos não. Mas o erro não está no sentimento ou tê-los, o erro está em se deixar dominar por eles, o erro está em não perceber o que é mais importante. Então, por conta dessa compreensão de que antropologicamente as civilizações humanas projetam sobre a divindade sentimentos humanos, nós entendemos que o Espírito Santo, aprouve ao Espírito Santo inspirar o autor de Gênesis a utilizar dessa figura de linguagem, o antropopatismo. Outra que ele utilizou foi o antropomorfismo, atribuir a Deus forma humana, coração. O coração de Deus foi partido. E lá Deus tem coração? As mãos de Deus estão estendidas sobre nós. Deus não tem mãos. Mas isso são figuras de linguagem para nos ajudar a entender as motivações e ações de Deus. Eu quero apresentar para vocês um outro texto que ajuda bem a gente entender o contexto dessa afirmação de Gênesis 6. Deixa marcado aí o Gênesis e vai para Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, a passagem, o capítulo inteiro é chamado de Na Casa do Oleiro. Óbvio que eu não vou ler tudo, né? Mas depois, se você puder, eu recomendo. A leitura muito interessante. A partir do versículo 7. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado ou arruinado, mas se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. É o caso de Jonas e Nínive. Deus declarou a destruição de Nínive e mandou Jonas lá e avisá-los. Jonas avisou, o pessoal se arrependeu e Deus não destruiu Nínive, deixando Jonas muito chateado. Ele queria que morresse todo mundo. A natureza humana é terrível, né? Mas o texto continua, versículo 9. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, mas ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Deus muda de estratégia conforme a nossa atitude. A Bíblia é clara em dizer que Deus recompensa uma atitude de fé. Ouvimos aqui recentemente a história da mulher cananeia, que ouviu silêncio de Jesus, ouviu o não de Jesus, ouviu uma frase pesada: não convém dar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Era para sair xingando, mas não, ela soube mudar a situação e dizer, como vimos, né, em outra mensagem, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus disse: grande é a tua fé, já está feito do jeito que você queria, está feito, porque não há impossíveis para Deus, não havia impossíveis para Jesus, continua não havendo impossíveis para Deus. Ele pode transformar a sua situação, a sua realidade do jeito que Ele quiser, mas vai depender da sua atitude. E será que Deus destruiu toda a humanidade? Não, voltando a Gênesis capítulo 6, agora no versículo 8, nós lemos lá: a Noé, porém, o Senhor mostrou
benevolência, ou numa outra tradução, que eu acho que cabe melhor aqui no caso, porém Noé achou graça diante do Senhor. Graça. Noé era perfeito para Deus tê-lo livrado da morte, ele e seus filhos? Não, tanto não era perfeito que depois do dilúvio ele plantou uvas, fez um suquinho de uva legal e tomou um porre. Para mim essa passagem é definitiva sobre essa bobagem que tem muita gente, inclusive gente cascuda, dizendo que o vinho no tempo de Jesus não tinha álcool. Isso é uma tolice bíblica e uma tolice científica, porque todo suco de uva, se não for pasteurizado, vai fermentar. E quando começa a fermentar, começa a ter álcool. Então, meus irmãos, consta que quem passou a pasteurizar suco de uva foi um pastor batista, porque ele tinha pessoas com problemas de alcoolismo na igreja dele, lá no final do século XIX. Pessoas começaram a pasteurizar leite, não deixar que estragasse. Ninguém parou para pensar em pasteurizar suco de uva também. Ele pensou. Por quê? Na igreja dele ninguém ia beber vinho com álcool. Foi aí que surgiu o vinho sem álcool, tá? Pasteurização, final do século XIX. Antes não tinha, não. E Noé tomou um porre. Então, meus irmãos, Noé não era melhor do que nós. Não era, mas ele tinha uma característica. Quando olhamos para essa característica, temos que ter autocrítica para olhar para nós mesmos e pensar: eu também tenho essa característica? Pecador como ele eu sou. Mas será que Deus o escolheu de forma arbitrária? Não. Deus o escolheu porque sabia que ele ia dizer sim, assim como escolheu Maria, porque sabia que Maria ia dizer sim, para receber nela o Filho de Deus. Fé, obediência. E aí, continuando a leitura de Gênesis 6, agora a partir do versículo 9 até o 22, a Bíblia nos mostra todas as orientações de Deus para Noé. Noé, você vai fazer uma arca assim, assim, assado. Cara, o cara nunca tinha visto um navio na vida. Aquilo não fazia o menor sentido para ele. O cara morava lá no alto de um planalto. O que navio tem a ver com planalto? Mas ele obedeceu. Ele fez o que Deus mandou. O que Deus mandou, você pode ler depois, assistindo a novela da Record, não importa. O que importa é o princípio aqui. Não é o tipo de madeira que foi usada, se usou betume, se era quadrado, se tinha proa, isso não interessa. Mas interessa a atitude de Noé. Porque nós podemos ler em Gênesis 6:22 que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E por isso ele foi abençoado. Ele e sua família foram escolhidos por Deus para receberem a graça de Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Meus irmãos, você já precisou de um recomeço na sua vida? Quem já precisou de um recomeço aí? Alguns recomeços. Pois o que Deus fez com Noé, o que Deus fez com a humanidade a partir de Noé, foi exatamente um recomeço. Até ali acaba tudo começa de novo. Uma intervenção sobrenatural de Deus. E se você se dispuser a agir como Noé, você também receberá a graça de Deus sobre a sua vida. Ouça e obedeça. Portanto, se você estiver numa situação catastrófica, um dilúvio, busque a direção de Deus e a obedeça, por mais que aparentemente não faça sentido para você.
Esse é o recomeço. A partir daquele ponto em que você entrega a sua situação a Deus e clama ao Senhor por ajuda e obedece, você vai passar por um recomeço. O problema, mais uma vez, é que Deus é santo e nós não somos. É por isso que Deus, Ele trabalha o relacionamento dele conosco de uma forma muito próxima. Deus, vemos isso ao longo da Bíblia, nesses 16 pontos, Deus vem ao ser humano, Ele procura o ser humano, Ele transforma a vida de seres humanos, como nós. E Deus, ou a Bíblia, chama a esses momentos de acordo, de recomeço do relacionamento. Já viram quando um relacionamento acaba e você está querendo recomeçar o relacionamento? O que se faz nessa hora? Senta-se e discute-se a relação. Olha só, isso aqui você não pode fazer mais isso não, senão não tem volta. Isso aqui você tem que fazer. Então, Deus, Ele rediscute a relação conosco em vários pontos da Bíblia. Conosco, os seres humanos, né? E Ele chama a isso de alianças. O que é uma aliança? É um tipo de relacionamento em que ambas as partes têm responsabilidades, têm que ter compromisso. Sem compromisso, não tem relacionamento. E sem relacionamento, como é que você vai ser abençoado por Deus? Como é que a graça do Senhor vai chegar até a sua vida? Então, meus irmãos, o dilúvio foi o exercício do juízo de Deus, mas a arca foi a expressão da graça de Deus, um ponto de guinada na vida da humanidade a partir da vida de Noé, um recomeço, porque Noé encontrou graça diante do Senhor. E volto a dizer, alguém já teve pesadelo com um afogamento aqui? Eu já tive. Na verdade, meu pesadelo foi real. Lá no Colégio Naval tinha uma brincadeira chamada hidráulica. Era pegar um saco, encher de água e jogar em cima de alguém. Era muito divertido, principalmente quando a pessoa estivesse dormindo, né? E aí, ainda mais no inverno de Angra dos Reis, você tomava a hidráulica, ficava todo molhado e ficava com frio. Pois bem, quando chegamos lá, nós recebemos malões, malas grandes, né? O nome já diz, e esses malões vinham dentro de sacos plásticos. Imagina o tamanho do saco plástico de uma mala grande. Alguns caras, com muita perspicácia, guardaram sacos para usar em momentos especiais. E eu fui alvo de um desses momentos. Eu estava dormindo, alguma coisa eu fiz para merecer isso, né? Eu vou poupar vocês disso. O fato é que eu acordei sonhando que eu estava morrendo afogado. Porque estava mesmo, porque os caras jogaram mais de 20 litros d'água em cima de mim. Pegaram o saco cheio d'água, colocaram aos pés do meu beliche e derramaram. Assim, foi aquela enxurrada, aquele tsunami em cima de mim. Olha, que sensação horrorosa. Que sensação horrorosa. Você acordar achando que está morrendo afogado. Terrível. O pessoal riu muito, muito. Eu também ria quando eram os outros, né? Mas faz parte da brincadeira. Mas você pode estar agora sem nenhuma brincadeira. Você pode estar agora se sentindo como se estivesse se afogando. Deus pode e quer te dar um recomeço. Deus, olhe, busque o Senhor, olhe para o Senhor e Ele mostrará a graça dEle para você. Não tente resolver o seu problema sozinho. Busque, humilhe-se diante do Senhor. A palavra de Deus promete isso.
que quem se humilha diante do Senhor em busca de uma solução, em busca de uma cura, essa pessoa é abençoada. A Bíblia diz mais, ela diz que quem se humilha diante do Senhor é exaltado, mais do que apenas atendido. Então, por mais difícil que seja o problema, o plano redentor de Deus para a humanidade, que se apresentou sobre a forma de uma arca, ele se apresenta para nós sob a forma de Jesus. Porque, da mesma forma que Noé e sua família, e mais aqueles animais escolhidos, sobreviveram ao dilúvio porque estavam dentro da arca, você também poderá sobreviver ao dilúvio que estiver se abatendo sobre a sua vida, sem morrer afogado, mas vencendo pela graça de Deus, se você se entregar a Ele. Por mais difícil que seja, um dia acaba. E acabou, o dilúvio também acabou. Gênesis 8, o fim do dilúvio. Eu vou ler apenas alguns poucos versículos, partindo do 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca você, a sua mulher, seus filhos, as mulheres deles, faça que saiam também todos os animais que estão com vocês. Ele cita vários aqui. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos, as mulheres deles, todos os animais, tudo que se move sobre a terra, saiu da arca uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Isso não vai mudar, infelizmente. Nunca mais destruirei todos os seres humanos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O dilúvio acabou. E o que vem depois? Deus estabelece com Noé uma nova aliança. O que vem depois do seu dilúvio? Deus estabelece com você uma nova aliança. Gênesis 9, a aliança de Deus com Noé. Versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Tsunami lá no sudeste da Ásia não é dilúvio, tá? Morreu gente a beça lá, mas não está incluído nessa aqui não. Não acontecerá de novo. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir toda a terra. E Deus prosseguiu, versículo 12: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens, ele será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. E aí o próprio texto diz no versículo 17, concluindo: disse Deus a Noé. Deus está dizendo para você: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra.
Deus estabeleceu uma aliança com todos os descendentes de Noé. E nós cremos que somos descendentes de Noé. Essa promessa de Deus é para você, é para todos nós, de que Ele estará do nosso lado, de que Ele fará a sua intervenção na história, na sua vida, segundo a sua necessidade, mas principalmente segundo a vontade dEle, que nem sempre é igual à nossa. Podemos até ficar frustrados com isso, mas o fato é que se por um lado Deus enviou, por meio do seu juízo, o dilúvio, por outro lado Ele enviou a arca. E eu volto a dizer, a arca é um símbolo que representa Jesus. Entre na arca, torne-se amigo de Jesus. Ouça o que Ele tem a dizer para você. E Ele levará você até o outro lado desse dilúvio em que você estiver hoje ou no futuro. Porque a promessa, acabamos de ler, é para todo sempre. Ela não se esgota por meio de outras alianças. As outras alianças apenas ressignificam as alianças anteriores, mas elas continuam vigorando. Você está precisando de um recomeço? Quem está precisando de um recomeço aqui? Eu quero orar por você. Vou orar por todo mundo, mas eu quero orar especialmente por você que reconhece que está submergindo nas águas da vida. Tem um corinho antigo, né? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Feche seus olhos.